Há momentos na sua caminhada em que a vida parece apertar você de um jeito que quase não dá para respirar. É como se a alma se dobrasse por dentro, tentando entender por que certas lutas chegam de forma tão inesperada. Você olha em volta procurando uma explicação, uma porta aberta, um sinal que te mostre o motivo do peso, mas tudo o que encontra é silêncio. E é exatamente nesse tipo de silêncio que Deus costuma trabalhar de modo mais profundo. Porque existem segredos espirituais por trás da provação que você não imagina, segredos tão valiosos que só podem ser revelados em dias escuros, onde cada passo parece incerto e cada oração parece escapar pelas mãos. A provação nunca chega como uma visitante educada. Ela entra sem bater, sem pedir permissão e muda a ordem da casa interior. Interrompe planos, reorganiza prioridades e confronta crenças que você pensava já estarem resolvidas. É nesse choque entre o que você acreditava e aquilo que você vive que começa um processo divino, uma obra silenciosa que transforma você em alguém mais forte, mais sensível, mais desperto. Não é punição, não é rejeição, não é descaso. Muitas vezes é exatamente o contrário, é preparação. É a mão de Deus moldando você para algo que você ainda não está pronto para carregar. A Bíblia revela que no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. A maioria lê esse versículo com pressa, como quem procura um alívio rápido. Mas se você permitir, essa palavra entra como uma espada que separa medo de verdade, porque Jesus não escondeu a realidade da luta, ele a confirmou. Ele não prometeu uma jornada sem tempestades, ele prometeu vitória dentro delas. E esse é um dos segredos espirituais mais profundos da provação. Ela existe, mas ela não tem a última palavra. A aflição é real, mas não é eterna. A dor é presente, mas não é soberana. Há pessoas que olham para você e não entendem como você ainda não desistiu. Elas veem o que você enfrenta, mas não veem o que Deus está construindo por trás do cenário. Não enxergam as guerras internas que você venceu em silêncio. Não sabem das lágrimas derramadas no travesseiro enquanto o mundo achava que você estava forte. Não percebem que sua resistência não vem da sua capacidade, mas da mão que te sustenta quando suas forças chegam ao limite. É por isso que algumas provas parecem prolongadas, porque Deus não está apenas mudando sua circunstância, Ele está mudando você dentro dela. E talvez você tenha acreditado em alguma estação da vida que ser provado significa que Deus não está atento. Mas que engano cruel esse é, porque na verdade Ele está mais perto de você na provação do que nos dias comuns. Ele está observando cada reação, cada decisão, cada pensamento que você deixa crescer no peito. Ele está ensinando você a andar por fé, não por vista. Ele está treinando seu espírito para enxergar o invisível. Ele está maturando sua capacidade de confiar quando a lógica desaparece. E isso só acontece quando algo aperta sua alma o bastante para que você seja forçado a olhar além do que os seus olhos conseguem ver. A provação revela aquilo que a calmaria esconde. Em dias tranquilos, você pensa que conhece seus limites, suas fraquezas, sua fé. Mas basta uma tempestade para perceber que existe dentro de você um território espiritual que ainda não foi explorado. Você descobre coragem quando o medo tenta te dominar. Você descobre esperança quando as portas se fecham. Você descobre força quando sua alma tenta ceder. Você descobre que existe uma promessa sustentando você quando tudo mais falha. E é por isso que Tiago escreveu: tende por motivo de toda a alegria o passarem por várias provações, sabendo que a prova da fé opera a perseverança. Tiago 1, 2, 3.
Não é sobre achar bonito sofrer, é sobre perceber que há um propósito escondido, uma semente sendo plantada, um crescimento sendo ativado no terreno secreto do espírito. As pessoas enxergam a provação como interrupção, mas espiritualmente ela é muitas vezes a estrada que leva você a uma dimensão que não poderia ser acessada por caminhos fáceis. A provação racha cascas internas, quebra camadas de orgulho, destrói ilusões que atrasam sua maturidade. Ela expõe mentiras que você acreditou sobre si mesmo, sobre Deus e sobre seu futuro. Ela obriga você a revisitar áreas esquecidas da alma e enfrentar dores que você tentou ignorar. Mas enquanto tudo isso acontece, há algo silencioso crescendo dentro de você. Discernimento, resistência, profundidade, clareza. A provação não te derruba, ela te revela. Você talvez ache que está perdendo, mas espiritualmente você está sendo reposicionado. A prova está removendo aquilo que não combina com a próxima estação da sua vida. Está tirando o excesso, alinhando a visão, ajustando o passo. Nada disso é confortável, mas tudo isso é necessário, porque Deus não está apenas respondendo suas orações. Ele está preparando você para viver aquilo que você orou. E para isso, Ele precisa fortalecer onde você está fraco, iluminar onde você está confuso, curar onde você está ferido. Enquanto esse processo acontece, existe algo precioso surgindo dentro de você: sensibilidade espiritual. Você passa a ouvir Deus de formas que não percebia antes. A voz dele se torna mais nítida. A presença dele se torna mais real. A dependência dele se torna mais profunda. Você deixa de apenas acreditar que Deus está com você. Você passa a sentir isso na pele. A provação te faz buscar, te faz clamar, te faz mergulhar. E é nesse mergulho que segredos espirituais começam a ser revelados. E agora, antes de seguirmos para os segredos espirituais que Deus vai te mostrar ao longo deste vídeo, deixe que essa verdade se firme no seu coração. A provação nunca é o fim. Ela é o lugar onde Deus te encontra, te molda e te prepara para algo maior. A frase que nasce neste momento e que carrega o espírito deste início é esta: a provação veio para me aproximar mais de Deus. Se essa palavra está tocando você, escreva essa frase nos comentários com sinceridade e fé. Quando você atravessa uma provação, é comum olhar para o próprio coração e se perguntar por que Deus permitiu que determinadas situações chegassem até você. Você tenta decifrar a origem da dor, tenta identificar o ponto exato onde tudo começou a sair do controle. Mas a verdade é que muitas vezes a provação não tem início no ponto que você imagina. Ela nasce muito antes, em áreas que você nem percebeu que estavam vulneráveis. E é por isso que compreender esses segredos espirituais se torna tão urgente. Porque enquanto você enxerga apenas o impacto, Deus vê a semente. Enquanto você vê a dor, Ele vê o propósito. Enquanto você vê interrupção, Ele vê construção. O primeiro segredo espiritual da provação é que ela expõe o que estava escondido dentro de você. Não aquilo que você mostra para o mundo, não aquilo que você finge para manter a rotina funcionando, mas aquilo que você tenta empurrar para baixo do tapete da consciência. A provação tira essa máscara interior. Ela ilumina áreas que você ignorou por anos. Ela revela inseguranças, medos silenciados, carências que você não admitia, feridas que você achava já estarem cicatrizadas. E por que Deus permite isso? Porque aquilo que você não confronta domina você. Aquilo que você não entrega amarra você. A provação traz tudo à tona porque Deus quer libertar você completamente, não pela metade. E quando essa exposição acontece, você costuma pensar que está regredindo espiritualmente. Você olha para atitudes que ressurgem, para pensamentos que voltam, para sentimentos que reaparecem e acredita que está piorando.
Mas, na verdade, é exatamente o contrário. Deus está permitindo que isso venha para a superfície para que seja tratado de uma vez por todas. A cura nunca acontece na sombra. A libertação nunca nasce onde há medo de olhar. A transformação exige que a verdade seja vista, reconhecida e entregue. Por isso, a provação revela o que o conforto escondeu. O segundo segredo espiritual é que a provação fortalece lugares que você não sabia que eram frágeis. Enquanto você luta com aquilo que está diante dos seus olhos, Deus está fortalecendo áreas mais profundas do que você imagina. Ele está edificando convicções, alinhando pensamentos, solidificando fé. Ele está treinando você para carregar algo maior do que aquilo que você vive hoje. E por isso ele confronta exatamente aquilo que te impede de crescer. Não porque ele queira ver você sofrer, mas porque ele sabe que sem resistência não há maturidade, sem pressão não há firmeza, sem confronto não há avanço. É por isso que Paulo escreveu: quando estou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios 12:10. Essa frase não é poesia espiritual, é uma realidade profunda. Deus usa a fraqueza para revelar onde está a verdadeira fonte da sua força. Ele permite que você chegue no limite para que descubra que não é o seu limite que sustenta você, mas a presença dele. E quando você entende isso, sua fé deixa de ser teórica e passa a ser vivida. Você deixa de citar verdades e passa a experimentá-las. O terceiro segredo espiritual é que a provação reorganiza sua visão. Quando a dor aperta, você começa a enxergar o que realmente importa. Aquilo que era grande se torna pequeno. Aquilo que era essencial se torna secundário. Aquilo que parecia urgente perde completamente o sentido. A provação alinha prioridades. Ela limpa o olhar. Ela arranca ilusões. E enquanto isso acontece, você passa a perceber que estava correndo atrás de coisas que não alimentavam sua alma. Você estava investindo em portas que não levariam você onde Deus queria. Estava colocando energia em batalhas que não tinham valor eterno. A provação te chama de volta para o centro, para aquilo que sustenta, para aquilo que importa, para aquilo que permanece. E é exatamente nesse ponto que muitos desistem, porque reorganizar a visão dói. Não é fácil soltar aquilo que você acreditou por tanto tempo. Não é simples abrir mão de sonhos que você construiu com cuidado. Não é agradável admitir que algumas metas não vieram de Deus, mas do impulso do seu próprio coração. Contudo, é nesse processo que Deus tira você do que é pequeno para levar você ao que é maior. É nesse ajuste de visão que ele revela caminhos que você não teria coragem de trilhar sozinho. E enquanto tudo isso acontece no seu interior, há uma promessa que sustenta você, mesmo quando você não percebe. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmos 35. É como se Deus estivesse lembrando você que nenhuma tempestade é eterna, nenhuma dor é permanente, nenhuma provação tem autoridade para definir quem você é. Há sempre um amanhecer reservado para aqueles que permanecem. Há sempre uma resposta preparada para aqueles que não desistem. Há sempre um renovo para aqueles que continuam caminhando mesmo quando a estrada parece escura. E é por isso que antes de seguir mais fundo nesta jornada espiritual, eu quero te convidar a algo importante. Não é para cumprir um ritual, não é por costume, não é por formalidade. É porque, se essa mensagem está fortalecendo você, se está acendendo entendimento dentro da sua alma, se está despertando fé em áreas que estavam enfraquecidas, então você faz parte de uma caminhada que não pode ser vivida sozinho. Se essa palavra está falando com você de verdade, caminha junto com a gente. Se inscreve aqui no canal e permanece nessa comunhão de fé que cresce no meio da provação e encontra força onde muitos só veem fracasso. Há um momento na provação em que você não sabe mais se está avançando ou apenas resistindo.
É como caminhar por um vale tão longo que você perde a noção da distância percorrida. O coração fica dividido entre a fé que sustenta e o cansaço que tenta vencer. Mas é exatamente nesse ponto que o quarto segredo espiritual começa a se revelar. A provação cria dentro de você uma sensibilidade que não existiria de outro modo. Você começa a perceber Deus em detalhes que antes passavam despercebidos. Uma paz que chega de repente. Uma palavra que te encontra de forma inesperada. Uma força que aparece quando você achava já ter esgotado tudo. Pequenos sinais que se tornam grandes testemunhos. Imagine uma pessoa caminhando por uma estrada de terra durante uma tempestade. As nuvens escuras pesam sobre ela. O vento empurra contra sua direção, o barro prende seus pés e a cada passo ela questiona se deveria continuar. Mas, de repente, uma pequena fresta de luz atravessa uma das nuvens. Não é suficiente para iluminar o caminho inteiro, mas é suficiente para mostrar que o céu não está completamente fechado. A aprovação é exatamente esse processo. Não é sobre ver o caminho todo, é sobre reconhecer a luz que Deus envia enquanto você caminha. A sensibilidade espiritual que nasce na aprovação faz você enxergar essa luz antes que os outros percebam. E essa sensibilidade te leva ao quarto segredo espiritual. A aprovação cria raízes profundas dentro da sua fé. Nos dias tranquilos, você aprende sobre Deus. Nos dias nublados, você aprende de Deus. É uma diferença gigantesca. É como a diferença entre ouvir falar sobre o mar e colocar os pés nele. Entre ler sobre o fogo e sentir o calor das chamas. A aprovação não ensina por teoria, ela ensina por experiência. Ela te leva para um lugar onde fé deixa de ser algo que você diz e passa a ser algo que você vive, respira, carrega. É por isso que algumas pessoas que atravessam grandes provações saem do outro lado com um brilho no olhar que não existia antes. Elas não são mais frágeis, elas são mais profundas. O quinto segredo espiritual que a aprovação revela é que ela te prepara para coisas que você não está vendo. É quase impossível perceber isso enquanto você está no meio da dor. Mas Deus está sempre trabalhando em camadas. Ele não está apenas lidando com o presente, ele está alinhando o futuro. É como um construtor que trabalha nos alicerces de uma casa. O que está sendo feito ali embaixo não é bonito, não é visível, não é celebrado, mas é absolutamente necessário. Sem alicerce, uma casa cai. Sem provação, o propósito desaba. A dor se torna o lugar onde Deus fortalece você para momentos que ainda não chegaram. Ele está moldando você para suportar portas maiores, responsabilidades maiores, territórios que exigirão mais maturidade do que você possui hoje. E talvez por isso, você tenha sentido um aumento de pressão nos últimos tempos. Talvez tenha enfrentado batalhas que parecem não fazer sentido. Talvez tenha chorado por situações que você não gostaria sequer de lembrar. Mas, espiritualmente, tudo isso está alinhado ao crescimento que você não percebeu ainda. Deus não desperdiça dor. Ele não permite sofrimento sem propósito, não permite lágrimas sem significado. Cada ferida tem um ensino escondido. Cada perda tem uma semente plantada. Cada noite escura tem um amanhecer reservado. E enquanto você atravessa esse processo, Deus está moldando sua sensibilidade para perceber a voz dele. Não aquela voz que você escuta com os ouvidos, mas a que você sente profundamente dentro do espírito. É por isso que, em momentos de provação, você começa a perceber direções que antes pareciam confusas. As escolhas ficam mais claras. O certo e o errado se separam de forma mais definida. A verdade e a mentira deixam de ser nebulosas. Deus usa a dor para purificar a visão. Ele limpa o coração para que você consiga enxergar além da superfície.
Há uma passagem que ecoa profundamente nesse processo. Seja feita a tua vontade. Mateus 6:10. Essas palavras, ditas em tempos de calma, soam belas e até poéticas. Mas ditas em tempos de provação, elas se tornam um ato de rendição, de entrega, de confiança absoluta. Porque quando a prova aperta, você começa a entender que nem tudo o que você quer é o que você precisa e que nem tudo o que você planejou é o que te levará ao propósito. A provação te ensina a confiar, não porque tudo está claro, mas justamente porque não está. Ela te ensina a descansar, não porque tudo está fácil, mas porque Deus continua sendo Deus mesmo nos dias difíceis. E enquanto esse entendimento cresce, nasce dentro de você algo raro, maturidade espiritual. Você deixa de reagir como alguém que é movido pelo que sente e passa a responder como alguém guiado pelo que crê. A provação tira você da superficialidade. Ela quebra impulsos, acalma tempestades internas, reorganiza sua forma de viver. Ela te ensina a esperar sem murmurar, a confiar sem ver, a continuar sem entender. E é exatamente isso que constrói uma fé inabalável. Muitos querem uma fé forte, mas poucos querem o caminho que fortalece. Muitos querem maturidade, mas poucos aceitam o processo. Muitos querem profundidade, mas fogem da dor que aprofunda. Mas você está atravessando exatamente esse processo. Não porque Deus te rejeitou, mas porque Ele te escolheu. E Ele está conduzindo você para um lugar que não seria alcançado sem essa prova. A provação para alguns é fim, para você é início, é a virada. É o ponto onde Deus começa a revelar aquilo que estava escondido atrás das circunstâncias. E talvez você esteja sentindo que está sendo esticado além do que pode suportar. Talvez esteja lutando com uma sensação de fraqueza que tenta te convencer que você não vai conseguir. Mas a verdade é que enquanto você se sente fraco, Deus está te tornando forte. Enquanto você chora, Ele está te levantando. Enquanto você espera, Ele está te moldando. A sensibilidade espiritual que está nascendo dentro de você agora será a ferramenta que Deus usará para te conduzir a novos níveis. A aprovação não te rouba, ela te realinha, não te enfraquece, te aprofunda, não te destrói, te prepara. E enquanto você caminha por essa estrada, lembre-se, cada passo, mesmo o mais doloroso, está levando você exatamente para onde Deus quer que você esteja. Há provas que chegam como tempestades, há outras que chegam como silêncio. E talvez essas sejam as mais difíceis, porque o vento forte te empurra, mas o silêncio te confunde. No barulho, você sabe que está lutando. No silêncio, você não sabe se está perdendo. É nesse tipo de silêncio que o sexto segredo espiritual da provação começa a se manifestar. Deus trabalha quando você não percebe. Ele age quando você acha que nada está acontecendo. Ele move peças invisíveis, enquanto você tenta entender o que está falhando. A provação, muitas vezes, é o ambiente onde Deus realiza seus movimentos mais profundos e mais decisivos. Imagine um agricultor que planta uma semente e a cobre com terra. Ele sabe que durante dias, talvez semanas, nada será visível. Não importa o quanto ele olhe, a superfície permanecerá igual. Mas, debaixo da terra, coisas invisíveis estão acontecendo. A semente está quebrando por dentro, raízes estão se formando, estruturas estão sendo construídas. O agricultor sabe que esse processo é necessário e, por isso, não desiste. A provação coloca você exatamente nesse lugar. Você é a semente sendo trabalhada debaixo da superfície. E o que Deus está fazendo em você é invisível por um tempo, mas indispensável para o que Ele está preparando. É por isso que algumas provas parecem prolongadas. Não porque Deus esqueceu de você, mas porque Ele está mexendo em estruturas que você não percebe. Ele não quer apenas que você cresça, Ele quer que cresça direito. Ele não quer só te levantar, Ele quer te firmar. Ele não quer apenas te usar, Ele quer te amadurecer.
O processo é lento porque o propósito é grande. A obra é profunda porque o chamado é sério. E Deus não apressa aquilo que precisa ser bem construído. A aprovação também revela algo que você talvez não tenha percebido. Deus te protege de portas que você queria abrir. Às vezes, você acredita que a luta chegou porque algo deu errado. Mas, espiritualmente, nada deu errado. Tudo foi redirecionado. Há caminhos que parecem bons, mas que levariam você para lugares que destruiriam sua fé. Há oportunidades que brilham, mas que carregam pesos que você não suportaria. Há relacionamentos que você pediu para Deus preservar, mas que Ele precisou encerrar para salvar você de algo que você não enxergava. E por que isso é tão difícil? Porque na provação você enxerga perda, Deus enxerga livramento. Você vê portas fechadas, Deus vê proteção. Você vê atraso, Deus vê alinhamento. Tudo parece contrário, quando na verdade está sendo favorável de um jeito que só será claro lá na frente. Esse é outro segredo espiritual que poucos compreendem. A provação limpa o caminho, remove excessos, afasta distrações, separa o que é temporário do que é eterno. Ela tem a coragem que você não teria. Ela encerra aquilo que você manteria por apego. Ela derruba o que você sustentaria por medo. A provação faz pelo seu espírito aquilo que você não faria por si mesmo. E é nesse ambiente de desconforto que Deus começa a revelar quem você está se tornando. Porque quando tudo está bem, você não questiona suas motivações. Mas quando tudo está sendo abalado, você descobre quem realmente é. A provação confronta orgulho, confronta vaidade, confronta ilusões internas. Ela te coloca diante da verdade. E a verdade, mesmo quando dói, é a única coisa que liberta. Há uma passagem que ilumina isso de forma poderosa. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. A provação traz essa verdade para fora. Ela remove camadas, expõe fragilidades, confronta pensamentos distorcidos. E ao fazer isso, ela cria espaço para Deus reconstruir você com identidade, propósito e firmeza. Outro ponto profundo da provação é que ela revela quem está com você. Em dias de celebração, muitas pessoas se aproximam. Em dias de alegria, muitos batem palmas. Mas é na provação que você descobre quem permanece. As máscaras caem, as intenções aparecem, a essência das relações se manifesta. Há pessoas que desaparecem porque nunca estiveram realmente conectadas. Há outras que ficam porque foram enviadas por Deus para atravessar esse vale ao seu lado. A provação separa o superficial do verdadeiro, e mesmo que isso doa, é libertador. Porque quem permanece no dia da dor, também permanece no dia da glória. A provação também te ensina algo que ninguém gosta de admitir. Você não controla tudo. E é bom que não controle. Porque se você tivesse o poder de evitar toda a dor, também evitaria todo o crescimento. Se tivesse poder de impedir toda a crise, impediria todo o amadurecimento. Se tivesse força para afastar tudo que te confronta, afastaria também tudo que te transforma. A provação te lembra que você depende de Deus, e essa dependência não é fraqueza, é força. É o lugar onde sua fé encontra seu fundamento. E enquanto você atravessa esse terreno incerto, algo precioso começa a florescer: resiliência espiritual. A provação desenvolve em você a capacidade de permanecer firme, mesmo quando tudo grita para você desistir. Não é teimosia, não é orgulho, é fé aperfeiçoada. É coragem que nasce da convicção, não da circunstância. Resiliência não é ignorar a dor, é saber que ela não define o fim da história. É saber que Deus ainda está trabalhando. É saber que existe um propósito que não será interrompido. É por isso que, em meio a tudo isso, você começa a perceber que está mudando. E essa mudança não é apenas emocional, é espiritual. Você está aprendendo a descansar em Deus. Está aprendendo a esperar sem desespero.
Está aprendendo a confiar sem exigir explicações. Está aprendendo a amar mesmo quando está ferido. Está aprendendo a caminhar mesmo sem entender o caminho. A provação está refazendo você por dentro, costurando partes que estavam rasgadas, iluminando zonas que estavam escuras, fortalecendo áreas que estavam frágeis. E tudo isso está levando você para um lugar importante: maturidade. Uma maturidade que não se conquista com teorias, mas com vivência. Não se constrói com discursos, mas com lágrimas. Não se adquire com facilidade, mas com entrega. A provação é o solo onde o espírito amadurece. E quem amadurece no espírito cresce para viver aquilo que Deus preparou. Há um ponto na caminhada da provação que poucos reconhecem. Aquele instante em que você olha para trás e percebe que já não é a mesma pessoa que começou essa jornada. Mesmo sem notar, você foi sendo moldado, foi sendo trabalhado, foi sendo transformado de dentro para fora. E esse é um dos segredos mais profundos da provação. Ela produz crescimento silencioso, de um jeito que o mundo não percebe, mas que o céu celebra. Você não cresce quando tudo está fácil. Você cresce quando cada passo precisa ser dado pela fé. Você não amadurece quando tudo está alinhado. Você amadurece quando cada movimento exige coragem. E esse crescimento não é apenas emocional, é espiritual. A provação não trabalha na superfície. Ela vai ao fundo. Vai no ponto onde suas fragilidades se escondem, onde suas dores são evitadas, onde suas dúvidas se acumulam. Ela mexe justamente onde você não gostaria de ser tocado. Mas também é justamente ali que você mais precisa ser curado. Há camadas dentro da alma que só se rompem quando algo pressiona o suficiente para que a transformação aconteça. E por mais doloroso que seja admitir, a provação se torna um instrumento divino para quebrar aquilo que não serve mais e restaurar aquilo que precisa renascer. Nesse processo, Deus começa a revelar algo que vai além das circunstâncias. Ele revela você para você mesmo. E isso é poderoso, porque quando a dor aperta, você descobre limites que não imaginava ter, mas também descobre forças que nunca percebeu. Você descobre medos que estavam adormecidos, mas descobre coragem que estava guardada. Descobre feridas antigas, mas encontra cura que estava esperando para se manifestar. A provação abre portas internas. Ela te coloca de frente com sua essência, com seu chamado, com seu propósito. É por isso que alguns momentos de dor não são apenas confronto, são revelação. Deus te mostra quem você tem sido, mas também te mostra quem você pode se tornar. Ele te revela áreas onde você cede facilmente, áreas onde você se sabota, áreas onde você precisa se posicionar. E enquanto isso acontece, você percebe que a provação está expandindo sua visão espiritual. Antes, você via apenas eventos isolados. Agora, você começa a enxergar processos. Antes, você via apenas perdas. Agora você começa a perceber que cada perda abriu espaço para algo novo. Antes, você via apenas fechamentos. Agora começa a enxergar que cada porta que não abriu te evitou um desvio. Um dos segredos espirituais mais belos da provação é que ela te ensina a não depender do que sente, mas do que crê. Os sentimentos oscilam como ondas, ora estão calmos, ora estão furiosos, mas a fé permanece. A fé ancora você quando o coração está agitado, quando a mente está cansada, quando as circunstâncias parecem contrárias. A provação separa aquilo que é emocional daquilo que é espiritual. Ela te ensina a confiar mesmo quando o peito pesa. Ensina a orar mesmo quando as palavras não saem. Ensina a prosseguir mesmo quando o caminho está escuro. Talvez seja por isso que Jesus disse: "No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo." João 16:33. Essas palavras não são um aviso de derrota, são um convite para enxergar além. A aflição é parte do caminho, mas não define o final do caminho.
A prova é parte da jornada, mas não determina o destino. A provação só existe porque o propósito é maior do que você imagina. Deus não permitiria algo que não estivesse conectado ao seu futuro. A dor que aperta hoje está alinhada com a glória que virá amanhã. E enquanto você caminha nessa estrada, começa a perceber um novo tipo de força surgindo. Não é aquela força cheia de autoconfiança, como quem acredita ser invencível. Não. É uma força silenciosa, quase imperceptível, mas que se sustenta em Deus. É aquela força que te faz levantar mesmo depois de uma noite de lágrimas. Aquela força que faz você continuar acreditando mesmo quando tudo parece contrário. Aquela força que faz você permanecer quando muitos já teriam desistido. A provação desperta dentro de você uma força que não é sua. É soprada pelo Espírito, é moldada na dependência, alimentada na oração, consolidada na perseverança. E essa força não vem de vitórias imediatas, mas de derrotas que Deus transforma em aprendizado. Vem de portas que se fecharam, mas te protegeram. Vem de processos que demoraram, mas te amadureceram. Vem de esperas que apertaram, mas te refinaram. Cada lágrima, cada silêncio, cada perda está sendo usada por Deus para desenvolver em você uma solidez espiritual que ninguém poderá roubar. Outro segredo espiritual da provação é que ela prepara você para ajudar outros. Você já percebeu que ninguém consola tão bem quanto quem já foi quebrado? Ninguém encoraja com tanta verdade quanto quem já enfrentou vales profundos. Ninguém fala de esperança com tanta autoridade quanto quem já passou pela escuridão e encontrou luz. A provação te dá linguagem, experiência e sensibilidade para tocar pessoas que você jamais alcançaria sem essa dor. Deus te capacita através do que você viveu. As feridas que você está sendo curado hoje serão testemunho amanhã. É por isso que nada na sua caminhada é desperdiçado. Deus recolhe cada detalhe, cada luta, cada lágrima. Há um propósito maior em curso. A provação é apenas uma parte do processo de construção. A dor não está moldando só o seu caráter, está moldando o seu chamado. Deus está te preparando para tocar vidas, para fortalecer pessoas, para levantar quem um dia se sentirá exatamente como você se sentiu. O que parece dor hoje, amanhã será instrumento. Enquanto tudo isso acontece, você começa a perceber que está aprendendo a confiar em Deus de um jeito mais profundo. Não é aquela confiança condicionada, que depende de sinais imediatos, de respostas rápidas, de caminhos abertos. É uma confiança madura, que descansa mesmo sem ver, que crê mesmo sem entender, que espera mesmo sem garantias visíveis. Essa confiança é fruto direto da provação. Não há outra forma de adquiri-la. Deus permite momentos difíceis, porque através deles, Ele constrói dentro de você uma fé que não se abala. E no meio desse processo, você entende um dos segredos mais importantes da provação. Deus não está apenas mudando sua história, Ele está mudando você para a história que preparou. Ele ajusta, aperfeiçoa, fortalece, realinha. E cada etapa da dor faz parte dessa construção. Existe um momento na provação em que o céu parece tão distante que você se pergunta se realmente foi chamado para atravessar esse vale. É como se o silêncio se tornasse espesso, como se o tempo desacelerasse, como se a alma ficasse suspensa entre a fé e a exaustão. E é justamente aí, nesse ponto onde muitos acreditam que Deus está longe, que acontece um dos movimentos espirituais mais profundos que existem, a formação de identidade. A provação não está apenas moldando sua fé, está moldando quem você é no espírito. Ela está construindo dentro de você uma identidade que não depende do que você vive, mas do Deus que vive em você. Há algo profundo que pouca gente entende. A provação te separa daquilo que você pensa que é, para revelar aquilo que Deus sabe que você é. E isso não é simples, porque antes de te revelar,
Deus precisa te despir. Não do lado físico, mas do lado emocional e espiritual. Ele remove ilusões, tira pesos, quebra máscaras. Ele te desprende de identidades que você assumiu por medo, por pressão, por insegurança. Ele te descola de personagens que você vestiu para sobreviver. A aprovação revela quem você é quando tudo que você achava que precisava é arrancado de você. E o que sobra ali, naquele lugar nu da alma, é sua verdadeira identidade espiritual. Essa identidade não nasce de vitórias, mas de renúncias. Ela nasce no quebrantamento, nasce no momento em que você admite que não tem controle, nasce no instante em que você se rende e diz: Senhor, guia-me. Nasce no momento em que sua dependência deixa de ser opção e se torna necessidade. É ali que você começa a enxergar quem realmente é. Não quem o mundo diz, não quem sua dor diz, não quem seu passado diz, mas quem Deus diz. Esse processo é tão profundo que parece confronto, mas é cuidado, parece perda, mas é proteção, parece demora, mas é precisão. A provação te tira das mãos da autopreservação e te lança nas mãos da graça. Você deixa de tentar se salvar e passa a confiar naquele que sempre te sustentou. Esse é o ponto exato onde sua identidade espiritual começa a se consolidar. A provação também te ensina outra verdade. Aquilo que você chama de atraso, Deus chama de treinamento. E esse treinamento não é para te cansar, é para te preparar. O que você vive hoje não está atrasando sua promessa. Está construindo sua capacidade de carregar essa promessa. Não existe promessa verdadeira sem preparação profunda. É por isso que a provação parece longa. Deus está aumentando sua estrutura interna, seu discernimento, sua obediência, sua resistência emocional, sua força espiritual. Ele está ensinando você a não reagir pela emoção, mas pelo espírito, a não se mover por pressa, mas por direção, a não se apoiar na insegurança, mas na presença. A provação é o terreno onde Deus treina você para lidar com o que está por vir. E, se você observar bem, perceberá que muitas coisas que antes te tiravam do eixo já não têm o mesmo poder. Pessoas que antes feriam você não ferem mais. Situações que antes te abalavam não te abalam mais. Palavras que antes te derrubavam hoje não fazem cócegas. Isso não é insensibilidade, é maturidade espiritual. E essa maturidade te conduz a um entendimento profundo. Você não está no vale porque Deus te abandonou. Você está no vale porque Ele te convocou. Há batalhas que só guerreiros selecionados enfrentam. Há dores que só corações preparados podem suportar. Há processos que só aqueles que carregarão algo grande precisam viver. E você está passando por isso porque Deus está preparando você para algo maior do que imagina. A provação é o terreno de treinamento dos escolhidos. E enquanto você passa por esse terreno, existe uma promessa que sustenta cada passo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Salmos 23, 4. Não é uma promessa de ausência do vale, é uma promessa de presença no vale. Deus não prometeu que você não enfrentaria sombra, Ele prometeu que você não enfrentaria sozinho. E essa presença muda tudo. Ela te levanta quando você cai, te acalma quando você teme, te guia quando você não enxerga nada. A presença de Deus na provação é como fogo que não consome o que é ouro, mas revela o que é precioso. A dor não está queimando você, está queimando o que não pertence a você. A prova não está destruindo você, está removendo tudo que impede você de brilhar. E é assim que Deus trabalha. Ele afina, Ele purifica, Ele destaca. Ele transforma você em alguém que passou pelo fogo, mas não cheira fumaça. Alguém que enfrentou tempestades, mas não perdeu a fé. Alguém que carregou peso, mas não perdeu o brilho nos olhos. E nesse ponto, você começa a perceber algo ainda mais profundo.
A provação está preparando você para viver o que pediu a Deus. Talvez você tenha orado por sabedoria, por maturidade, por autoridade espiritual, por clareza, por discernimento. Então, Deus respondeu sua oração, mas não da forma que você imaginou. Ele te deu o caminho, não apenas o resultado. Ele te deu o processo, não apenas a promessa. Ele te deu o fogo que purifica, não apenas o ouro purificado. A provação é a resposta para orações que você fez sem perceber o tamanho que tinham. Há também um aspecto da provação que poucos falam. Ela te ensina a amar Deus pelo que Ele é, não apenas pelo que Ele faz. Porque quando tudo dá certo, é fácil amar. Mas amar no quebrantamento é diferente. Amar no silêncio é diferente. Amar sem respostas é diferente. É um amor maduro, profundo, real. E Deus valoriza esse amor mais do que qualquer sacrifício. A provação cura sua superficialidade e te leva para um relacionamento mais puro com o Pai. E por fim, a provação te prepara para ver a mão de Deus de um jeito que poucos veem. Porque quando chegar o tempo da resposta, você não verá apenas uma bênção. Verá fidelidade. Não verá apenas uma porta aberta. Verá direção divina. Não verá apenas um milagre, verá propósito. Quem passa pela provação não celebra apenas a vitória, celebra o processo que o formou. E, quando Deus muda sua estação, você entende que nada foi em vão. Quando a provação chega ao fim, e ela sempre chega, você percebe que atravessou algo muito maior do que imaginava. Não foi apenas uma dificuldade, não foi apenas um período pesado, não foi apenas um vale profundo. Foi um processo divino que te remodelou por dentro. Você entrou nele como alguém que buscava respostas, mas está saindo como alguém que carrega entendimento. Você entrou como alguém que buscava alívio e está saindo como alguém que carrega maturidade. Você entrou na prova com medo e está saindo dela com autoridade espiritual. A provação é como uma noite longa. No início parece não ter fim. Tudo se confunde, tudo se mistura, tudo dói. As sombras ganham proporção, os sentimentos se exaltam, o coração tenta se proteger. Mas conforme você continua caminhando, mesmo sem força, mesmo sem clareza, mesmo sem entender, você descobre que existe um ritmo espiritual dentro da escuridão. Deus está ali, respirando com você, sustentando você, guiando seus passos. Ele não te abandonou nem por um instante. Ele estava trabalhando enquanto você achava que estava sozinho. E agora, olhando para trás, você percebe que a provação não veio para te derrotar, veio para te revelar, veio para te ensinar que a força que você buscava fora estava dentro. Veio para te mostrar que a fé que você achava pequena era muito maior do que imaginava. Veio para te provar que você consegue caminhar por lugares que nunca pensou suportar. Você atravessou águas profundas e não se afogou. Caminhou pelo fogo e não se queimou. Passou pela escuridão e não perdeu o brilho da alma. Isso não é sorte, é propósito. Isso não é acaso, é chamado. A provação te formou em um lugar secreto onde ninguém viu. Mas Deus viu tudo. Ele viu quando você lutou em silêncio. Ele viu quando você segurou lágrimas para não preocupar ninguém. Ele viu quando você orou com o pouco de força que restava. Ele viu quando você pensou em desistir, mas deu mais um passo. Ele viu quando seu coração se partiu. E mesmo assim, você continuou acreditando. Cada movimento seu foi acompanhado do cuidado dele. E agora, no final dessa jornada, você precisa entender algo profundamente. Nada foi desperdiçado, nada, nem a dor, nem o silêncio, nem o tempo, nem as quedas, nem as esperas. Tudo coopera quando Deus está moldando alguém. E Ele moldou você. A provação mudou seu olhar, mudou sua fé, mudou sua estrutura, mudou sua forma de lidar com a vida, mudou sua sensibilidade espiritual. Hoje você enxerga o que antes não via. O que antes te desestabilizava já não tem poder.
O que antes te prendia já não te limita. O que antes te assustava já não te domina. A provação tirou o excesso, afinou sua escuta, purificou suas intenções, fortaleceu seu espírito. Você está diferente. E essa diferença não é emocional, é espiritual. Você carrega marcas que ninguém entende, mas que o céu reconhece. São marcas de alguém que passou pelo vale e voltou vivo. E essa volta não é pequena, ela é significativa. Ela muda a forma como você enxerga Deus, porque agora você não o conhece apenas por ouvir falar, você o conhece por experiência. Conhece o cuidado, a fidelidade, o consolo, a força. Conhece o silêncio que cura, a presença que sustenta, o toque que levanta. A provação te deu intimidade, e intimidade gera confiança. A confiança que sustenta quando tudo ameaça cair. A confiança que te faz permanecer quando o mundo desaba. A confiança que te molda para viver o propósito que Deus escreveu antes de você existir. E agora, depois de tudo isso, há uma verdade que precisa se firmar no seu coração. Você não atravessou a provação para voltar igual. Você atravessou para viver algo novo. Deus não te trouxe até aqui para te devolver para o mesmo lugar. A prova foi uma ponte, não uma prisão. Foi um processo, não um castigo. Foi um caminho, não um desvio. E agora você está pisando em uma nova estação. Deus está abrindo novas portas, está acendendo novas ideias, está restaurando áreas que estavam adormecidas, está alinhando conexões, ajustando oportunidades, preparando cenários. A provação abriu espaço para o que vem depois, e o que vem depois é melhor do que aquilo que você deixou para trás. Por isso, não volte para a antiga postura, não volte para a antiga forma de pensar, não volte para o antigo medo, não volte para a antiga dúvida, não volte para aquilo que te feriu. A provação elevou você, levou você para um lugar mais profundo, e é desse lugar que você deve viver agora, com maturidade, com discernimento, com coragem, com fé, com identidade espiritual. Você não é mais quem entrou no vale. Deus te fez novo. Fez através da dor o que a calmaria nunca conseguiria fazer. E antes de encerrar esta mensagem, permita que uma última verdade penetre seu espírito. A provação te aproximou de Deus, e essa aproximação é o bem mais precioso que você poderia conquistar. A dor passou, mas a intimidade permanece. O silêncio terminou, mas a sensibilidade continua. A luta cessou, mas o relacionamento floresceu. E é isso que faz tudo valer a pena. Você encontrou Deus de um jeito que não encontraria se tudo tivesse sido fácil. E quem encontra Deus desse jeito jamais permanece o mesmo. Agora, antes de finalizarmos, quero te pedir algo de forma profunda, sincera e espiritual. Se essa mensagem encontrou pontos dentro de você que estavam escondidos, se trouxe luz, consolo, entendimento, se te abraçou por dentro, então caminha mais perto da gente. Se inscreve e permanece com esta comunidade que está crescendo em fé, superando provações e descobrindo propósito no meio da dor. E compartilhe nos comentários. O que esta palavra falou com você? Que parte da provação Deus usou para te transformar? Sua história tem poder para fortalecer alguém que está lutando agora como você lutou.